Hora News Espírito Santo começa agora e esses são os principais destaques desta terça-feira. Confirmada mais uma morte por causa da gripe H1N1 aqui no estado. Como deve ser aplicada a lei que vai multar quem agride mulheres no Espírito Santo? No dia do aniversário de 75 anos de Roberto Carlos, vamos te levar para um passeio pela casa onde o rei passou a infância. E você vai ver ainda mais uma reportagem da série Gols da Saudade. Vamos relembrar o dia em que a Desportiva goleou o América de Natal. O Hora News está no ar. Boa noite. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a segunda morte por causa da gripe H1N1 aqui no Espírito Santo. Outros 11 óbitos estão sendo investigados pela CESA. Ontem começou a campanha de vacinação. Por enquanto, apenas gestantes, mulheres que foram mãe nos últimos 45 dias e profissionais da saúde podem se imunizar. Para o restante do grupo prioritário, a vacinação começa no dia 30. Bom, a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, realizou hoje a Operação Miragem 2 aqui no Espírito Santo. O alvo eram empresas que compravam títulos vencidos da dívida pública e apresentavam esses títulos para o pagamento de tributos. O golpe chega a 35 milhões de reais. Foram realizadas buscas e apreensões nos escritórios e residências de 5 sócios de empresas de consultoria investigadas por coordenar um esquema de falsa quitação de dívidas tributárias. A Operação Miragem 2 foi deflagrada nesta terça-feira pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Os mandados foram cumpridos no Espírito Santo e em Goiânia. Esse esquema iniciou com a denúncia de um possível empresa beneficiária desse esquema, que quando foi notificada pela Receita Federal do suposto débito que ela possuía, ela apresentou: não, já paguei isso aí, já compensei. A Receita Federal iniciou esse trabalho de investigação, de apuração, chegou à conclusão de que isso era bem mais vasto do que se aparentava inicialmente. O alvo do esquema eram pequenas e médias empresas. As consultorias ofereciam a elas títulos antigos da dívida pública para o pagamento de tributos por um preço até 40% menor do que o débito. O problema é que esses títulos já estavam prescritos. As empresas forneciam procuração eletrônica para as consultorias, que, por sua vez, alteravam as declarações tributárias. Os débitos eram reduzidos ou eliminados, mas continuavam pendentes no sistema da Receita Federal. Fim e ao cabo, os contribuintes serão cobrados desses débitos inteiramente, com multas e juros, multas que podem chegar a 150% do valor do tributo, poderão ser representadas ao Ministério Público para responder a crimes contra a ordem tributária. Portanto, aquilo que inicialmente possa ter parecido vantajoso se revelará, ao final, extremamente danoso ao contribuinte. A primeira edição da Operação Miragem foi realizada em 2015. Até agora, mais de 10 empresas que compraram os títulos falsos foram autuadas. 35 milhões, mais ou menos. Nos últimos 3 anos. Mais ou menos. E esse número pode ser ainda maior, né? Pode ser. Vai depender. A gente conseguiu arrecadar hoje muita documentação, então isso ainda vai ser analisada pelo pessoal da Receita e acredito que ainda possa surgir mais coisas aí. O delegado garantiu que todo o prejuízo será recuperado e orienta: em caso de proposta duvidosa, o melhor caminho é procurar a Receita Federal. Isto é um engodo, isto é uma fraude. Eu diria aos empresários do Estado do Espírito Santo que rechassem liminarmente quaisquer propostas nesta direção. E se não se sentirem convencidos pelas explicações à disposição deles nos sites da Receita Federal, na Secretaria do Tesouro Nacional, venham à Receita Federal, se possível acompanhados até desses ofertantes, para que ouçam a palavra, a informação da Receita Federal aqui, de viva voz, mediante toda a legislação que existe sobre o assunto. Bom, e hoje é dia do quadro Segurança Máxima aqui no Hora News, sempre com um tema importante relacionado à questão da segurança pública. Boa noite, Leonesse Barros. Adriana, boa noite. De péssimo registro, o Espírito Santo figura com destaque no país
quando o assunto é violência contra a mulher praticada pelos seus companheiros. Tanto que surgiu aqui no Espírito Santo o botão do pânico, a Patrulha da Família, como expedientes auxiliares à Lei Maria da Penha e o crime de feminicídio. Isso para auxiliar no combate a essa violência contra as mulheres. E agora, um novo expediente, um projeto de lei que cobra uma multa de quase R$3 mil ao agressor da sua parceira. Eu convidei para vir ao Segurança Máxima conversar sobre esse assunto os coordenador estadual de Direitos Humanos e também doutor e professor de ética do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, o mestre Júlio Pompeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Nossa, é uma honra. Mestre, a honra é nossa. Multa, pesar a mão no bolso do agressor, pode amenizar a situação? Olha, você sabe que Delfim Neto tem uma frase que diz o seguinte: a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Sim. Né? É mais um instrumento punitivo, dessa vez, doendo no bolso. Tem gente que não tem medo de ser preso, mas tem medo de perder dinheiro. E tem um segundo aspecto que é importante nesse tipo de punição nova. É que muitas vezes a pessoa comete a violência doméstica contra a mulher, é preso em flagrante, logo em seguida ele é solto, volta para casa com a falsa sensação de impunidade, é que o processo está correndo, a sentença ainda virá, mas nesse meio período, já que ele foi preso e solto, como não conhece o sistema de justiça criminal, ele falsamente alimenta a expectativa de que, olha, bati e nada aconteceu, e acaba até incentivando nova violência. Agora a multa não, a multa é rápida. A multa é na hora. Uma sanção administrativa. Uma sanção administrativa. É tão rápido quanto ser multado por um aparelho eletrônico quando você avança um sinal. Né? Então, isso pode ser um instrumento auxiliar muito importante para reduzir a sensação de impunidade no caso de violência contra a mulher. Eu sei que o senhor tem uma opinião que essa violência no lar, do parceiro contra a parceira, é como uma doença crônica? É uma doença crônica. Aliás, pensar crime como epidemia é muito comum. Bom, se crime é epidemia, então nós estamos diante de uma doença crônica. Qual é a diferença? Tem aquelas doenças que você tem uma determinada vez, toma um remédio, passou, acabou. A doença crônica é aquela que vem uma crise, a pessoa passa mal, se cura, depois ela volta. A violência contra a mulher é assim. O casal passa um período em que a mulher é agredida durante semanas e depois a relação melhora. Por 1, 2 semanas, meses até. E alimenta na mulher aquela sensação de que, foi só uma fase, passou, mas depois volta. E volta a cada nova crise violenta no casal, muitas vezes, essa história de um aumento gradual da violência que, infelizmente, termina em morte. Isso vai ficando crônico porque a parceira acaba perdendo a sua autoestima nesse relacionamento? Olha, uma pessoa que tem autoestima, nós que temos autoestima, quando alguém nos agride, nós reagimos. Nós nos impomos, dizemos, me respeita, né? Agora, a pessoa que não tem autoestima, a pessoa que não se respeita, ela também não é capaz de exigir dos outros respeito e, portanto, se opor a essa violência. O efeito da violência que ela sofre é justamente ter eliminado a primeira vítima, o primeiro dano que acontece na pessoa, na vítima, é o dano psíquico da autoestima destruída. Numa situação crônica constante, então, imagina um arraso psíquico que isso causa na pessoa. Pode-se imaginar, então, que para esse preparo do relacionamento, a mulher também precisa ser trabalhada na sua autoestima para evitar que essas coisas se repitam? Uma política eficaz, ela não tem que focar só na punição do agressor. Nós estamos diante de um caso da necessidade de resgate da vítima. Mal comparando, é como a escravidão. Uma pessoa escravizada, ela também é destruída psiquicamente de várias formas. Não adianta tirá-la do cativeiro, é preciso resgatar a sua força moral para seguir em frente. É o caso da mulher vítima de violência. E a Secretaria de Segurança criou até uma ação muito curiosa chamada Patrulha da Família, que é uma tentativa de fazer isso. Olha, é um primeiro ensaio, uma primeira iniciativa. A mulher é vítima de agressão, a polícia passa a visitar aquele casal, assim, para ver se está tudo bem. Se é uma questão crônica, vamos ver se não aconteceu de novo. E é dizer para ela o tempo todo, você não está sozinha. Nós estamos aqui com você, que é uma forma de possibilitar que ela comece a resgatar a sua autoestima. Mestre Pompeu, muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima, nessa participação no Record News, e a gente torcer que essa situação se amenize. É um prazer, sempre à disposição, e todos nós torcendo para que essa violência hedionda, ela acabe um dia. Adriana, é isso. Até a próxima semana. Obrigada, Leonesse. Até lá.
Uma universitária de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro dentro do campus da UFES, em Goiabeiras. Ela contou à polícia que foi abordada por um homem e só conseguiu escapar porque gritou e correu. E logo em seguida conseguiu a ajuda de outros estudantes. O suspeito fugiu. Por meio de nota, a UFES informou que o sistema de segurança da prefeitura universitária foi acionado de imediato, registrando um boletim de ocorrência, e que vai acionar a comissão de segurança para apontar possíveis soluções e evitar que novos casos aconteçam. A instabilidade marítima perde força durante a quarta-feira, mas chove de forma esparsa na metade norte da Grande Vitória. Pode ter chuva rápida no início do dia nas outras regiões, mas a chance é pequena. Veja as temperaturas. No Congresso, dos 10 deputados da bancada capixaba, 8 votaram a favor do prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma e apenas 2 contra. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você ficou satisfeito com a votação dos deputados capixabas? Sim ou não? Vote e dê também a sua opinião lá no nosso site, é o simnoticias.com.br. Fãs do cantor Roberto Carlos estão ansiosos aguardando o show do ídolo na capital, na cidade natal dele, Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. E é para lá que nós vamos agora com o Ramon Barros. Olá, Adriana Marques, boa noite para você também. Olha, hoje é um dia muito especial para Cachoeiro de Itapemirim. Roberto Carlos comemora seus 75 anos aqui na sua cidade natal. Ele foi com 14 anos para o Rio de Janeiro. E o repórter Samuel de Fraga e o cinegrafista Luciano Merson foram conhecer a casa onde o rei Roberto Carlos passou a sua infância. Uma casa simples de quintal e varanda no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim. É nesse local onde o rei Roberto Carlos passou sua infância até completar 13 anos. No quintal, um imenso flamboyant. O piso ainda é o original. No quarto, que era da irmã Norma, relíquias como esta. Roberto Carlos fazendo fotonovelas aos 18 anos. Fotografias do rei na época da Jovem Guarda. No quarto, onde o rei dormia com seus irmãos, Lauro e Carlos Alberto, fotos dos familiares, certidão de nascimento, documentos escolares. Uma verdadeira viagem ao passado. Bom, a gente está no quarto do seu Robertino e da dona Laura, que são os pais de Roberto Carlos. E aqui eles preservam os objetos que são muito interessantes e importantes para contar a história do rei. Olha só, fotografias da banda que fez o primeiro show do rei Roberto Carlos, ainda garotinho. Olha, o transmissor da Rádio Cachoeiro, a extinta Rádio Cachoeiro, onde ele cantou pela primeira vez. E o mais interessante, esse contrabaixo, que é original da época. A cidade é feita de memória, né? E Roberto Carlos é um ícone da nossa música. Então, eu acho que a casa, sendo a memória dele, acho que tem uma importância fora do normal. Albertina é fã do rei, trabalha na casa como guia há 6 anos e diz que é sempre uma nova experiência na chegada de cada visitante. É muito importante e emocionante, porque eles vêm mesmo com a intenção de estar passando a emoção e eles passam também até para mim, porque eu passo a história, como eles já conhecem, como eles são fãs, e eles ficam totalmente emocionados, né? Então, ele sabe que tudo tem sua origem. Então, quando eles chegam aqui e vê que é a casa do rei Roberto Carlos, né, onde tudo começou, a história dele, onde ele nasceu e passou a infância dele até os 13 anos de idade, é muito gratificante, porque eles ficam totalmente emocionados. Esse casal de Mimoso do Sul veio conhecer a casa pela primeira vez. Está sendo muito legal, e também se fosse mais vezes, também seria legal, porque é muita emoção, né? Saber que estamos na casa que o rei foi criado, né? Aqui viveu ele, a mãe dele, né? E fez várias canções, eu acho, aqui, né?
Muito legal. E a senhora, dona Vera, o que a senhora está achando da casa primeira vez? Eu estou achando também muito legal, super legal. E como ele mesmo diz, emoções, muitas emoções. Se chorei ou se sorri, o importante é que não sonhe. Bom, o trânsito de Cachoeiro foi todo modificado, tem gente até da Europa para ver o rei Roberto Carlos. Ainda dá tempo de você também chegar até o Campo do Sumaré, aqui em Cachoeiro, e assistir o show do rei na comemoração dos seus 75 anos. Você é nossa convidada, Adriana. Venha ver também. Bom, por hoje é só. Voltamos à Vitória com você, Adriana. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite para você. Bem que eu gostaria mesmo de estar em Cachoeiro para acompanhar um show. Bom show para vocês aí. A seguir, edição do especial Gols da Saudade, e o programa Inovação completa 100 edições no ar. A gente volta daqui a pouco. O programa Inovação, apresentado pelo jornalista Carlos Tourinho, está em festa. Daqui a pouco vai ao ar a 100ª edição e com convidados especiais para marcar a data. Um dia de festa. A 100ª edição do programa Inovação reuniu um time de peso nos estúdios da Record News Espírito Santo. Acadêmicos, cientistas, empresários, gestores públicos e jornalistas prestigiaram a gravação do programa, que é comandado pelo editor, apresentador e especialista no tema, Carlos Tourinho. Tourinho já é um profissional consagrado, eu já conheço o Tourinho aí há uns 25 anos ou mais. E tinha certeza que quando foi convidado para vir para cá, que a programação e aquilo que fosse colocado nas mãos dele teria sucesso. Um produto diferenciado na TV brasileira, que desde 2014 abre espaço para o empreendedorismo e iniciativas de inovação bem-sucedidas. Antes da gravação, os convidados elogiaram o programa. Ele viabiliza encontros, viabiliza colocações, posicionamentos fantásticos para o pessoal de ciência e tecnologia, que normalmente são grupos bastante fechados e restritos, mas são diversos grupos. Esse programa ele permite que esses diversos grupos se encontrem. Muitas iniciativas que a gente vê por aí nascem, aquela história do número 1 da revista, é um número muito bom, mas depois não tem sequência. Então 100 edições é um número relevante em qualquer lugar, para qualquer tipo de programa. Ele incentiva as pessoas a estar aprimorando e buscando novas ideias. E agora, principalmente, que o país ele está passando por um momento difícil, nós vamos precisar de uma retomada da indústria, né? Da indústria nacional, não só capixaba. O foco maior agora tem que ser inovação. O Inovação semanalmente recebe entrevistados e comentaristas, mas para a 100ª edição, ele ganhou um formato de auditório, um programa especial. A gente negociou com a Record News Nacional, a gente terá, em vez de meia hora, a gente terá 1 hora de programa no ar. Montamos um pequeno auditório para que todos os nossos convidados estejam lá, não serão 2 ou 3 como de costume, serão 12 entrevistados, uma jornada de entrevistas ao longo dessa 1 hora e de uma maneira agradável, nada muito sério, nada muito cansativo, pelo contrário, leve, interessante, que desperte a curiosidade e a vontade das pessoas assistirem. E a gente também vai estar, entre as entrevistas, exibindo uns clipes de momentos interessantes dessas 100 edições, tanto das entrevistas quanto daquele nosso quadro Momento do Inventor, que desde a primeira edição existe e chegou também à 100ª edição. Inventos interessantes ou até mesmo malucos, né? Do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. A edição número 100 do programa Inovação vai ao ar logo depois dessa edição aqui do Ara News, daqui a pouquinho.
Bom, e hoje a gente mostra a segunda reportagem da série Gols da Saudade. Você vai rever o dia em que a Desportiva goleou a América de Natal e passou para mais uma fase do Campeonato Brasileiro. Olha só. O ano 1995, a Desportiva Ferroviária, representante do futebol do estado do Espírito Santo, disputava a Série B. Mais uma vez, a galera comparecia ao estádio e neste jogo importante, a Desportiva jogava diante do América de Natal em uma disputa importante para a sequência de fase do Campeonato Brasileiro. A Desportiva fez a festa, venceu por 5-0. O jogo foi diante da equipe do América e o mais importante é que naquele ano a Desportiva contava com Cláudio Adão, ex-jogador do Flamengo, do Santos, ainda em grande atividade, além de Helder, Anderson e o velho capitão Silvério. E foi Anderson que marcou o primeiro gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Cláudio Adão fez o passe de primeira e colocou Helder na cara do gol. Desportiva 2-0. No início do segundo tempo, Helder cruzou e Cláudio Adão fez o seu primeiro gol com a camisa da Desportiva Ferroviária e o terceiro da equipe grená. Em tarde e noite inspirada, Helder iria fazer a alegria da Desportiva, fazendo mais um gol. Desportiva 4-0. No final do jogo, Helder faz mais um. Desportiva 5-0. O ano de 95 foi um ano excelente para o futebol capixaba, embora ninguém consegue esquecer até hoje o ano de 1994, quando a Desportiva Ferroviária foi praticamente expulsa da Série A do Campeonato Brasileiro em uma manobra da Confederação Brasileira de Futebol. Mas 95 deixou saudade. Bom, Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você. Record News, a líder em notícias.